acontece. Glória a Deus, amém? Pessoal, eu quero ser bem prático, eu quero ser bem objetivo naquilo que o Espírito Santo me deu. Eu quero começar esse culto falando exatamente as mesmas palavras que eu disse no culto pela manhã. Meu irmão, eu estava compartilhando essa palavra com outro pastor e eu falei para ele assim que até eu que sou ministro, sou eu que vou ministrar essa palavra, eu estou com medo dela. Por quê, pastor? A palavra faz isso com a gente? Faz. Claro, se a palavra não te constranger, se a palavra não te tocar, se a palavra não colocar a gente no nosso lugar, alguma coisa está o quê? Errada. E aí eu compartilhei com esse pastor, ele só mandou uma resposta de olhinho regalado. Irmão, se a palavra que o Espírito Santo está nos dando nessa noite não colocar a sua vida no eixo, eu não sei mais qual palavra poderá fazer isso. Se o que Deus vai nos ensinar nesta noite, se o que o Espírito Santo vai ministrar sobre o nosso coração não nos fizer colocar a nossa casa em ordem, confesso para você que eu não sei mais o que poderia fazer isso comigo ou o que poderia fazer isso com você. O título dessa mensagem, ela vem da seguinte forma: adversários e adversidades. Eu vejo pessoas que acabam perdendo tempo com problemas, com lutas, com adversidades. Alguns usam isso como pretexto até para o seu esmorecimento espiritual. Não, pastor, eu não era dessa forma, eu não era desse jeito, eu era uma pessoa viva na oração, eu era uma pessoa presente na igreja, eu era uma pessoa que praticava a palavra de Deus, mas foi acontecendo tanta coisas, surgiram tantas coisas, me sobreveio tanta coisa, que de alguma forma isso foi furtando aquele meu ânimo, aquela minha alegria, porque a Bíblia fala que nós temos que ser fervorosos no Espírito. Então esse fervor, ele foi desaparecendo, pastor. Sabe, às vezes o pastor, eu quero até buscar, orar, clamar a Deus, envolver com o Espírito Santo, mas sinceramente, pastor, isso não acontece, né? Aí a pessoa usa como desculpa as adversidades e os adversários. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus já nos deixou claro. A Bíblia nos ensina que Ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, pronto. Irmão, quando o Senhor nos alerta, quando o Senhor nos mostra alguma coisa, Ele quer que você já vá para aquilo preparado. Esse é o nosso grande erro. Por exemplo, se você está viajando na estrada, você está viajando de qualquer forma, e de repente alguém vem de lá para cá e começa a dar jogo de luz. Você não sabe o que está lá na frente, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo. Então, se você estiver em uma determinada velocidade, o que você faz? Diminui, você reduz, porque você não sabe se é um animal, você não sabe se é uma vaca, ou se é um carro, ou um acidente, ou um carro que está sem a sinalização, você não sabe. Automaticamente, aquele senso de segurança, coloca o pé no freio e diminui. E mesmo que você não esteja em uma velocidade alta, ou você esteja numa velocidade normal, cabível a qualquer pessoa que viaja, você simplesmente vai redobrar a sua atenção. Primeiro você pensa que é alguma coisa do seu carro, mas você tem plena certeza que está tudo nos conformes, então alguma coisa tem lá na frente. E aí você vai naquela espreita, você vai naquela expectativa de saber o que é. Quando o Senhor Deus nos ensina, quando o Senhor Deus nos dá uma palavra, quando o Espírito Santo fala, eu já tenho que redobrar minha atenção, irmão. Eu já tenho que ficar preparado, porque eu não sei o que vem pela frente. A aflição que o Senhor Jesus declarou, Ele não falou se seria na família, Ele não falou se seria na saúde, Ele não falou se seria na finança, na sua vida espiritual. Ele não definiu por onde ela vai vir e de que forma ela vai chegar a você. Apenas deixou você alerta, ela vai vir. E aí, para melhorar ainda, o salmista Davi, ele declarou que muitas são as aflições de quem é o quê? Justo. Então não, peraí, a Bíblia diz, olha só, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, por que Deus nos deu essa palavra? Porque Ele diz assim, porque uma porta grande e eficaz, ela fez o quê? Ela se me abriu, e por causa dela também há muitos, o quê, pessoal?
adversários. Então eu tenho que entender que adversários, adversidade são sinônimos de bênção na minha vida. Porque se tem adversários, se tem adversidade, é porque a Bíblia fala que uma porta, ela é grande e eficaz, ela já está vindo sobre nós. Só que às vezes a gente não analisa que isso também pode ser na nossa vida com Deus. O que significa adversário? Preste atenção nisso aqui. Adversário é aquele que se levanta ou que entra em combate contra o outro, no intuito de disputar a posse de uma coisa ou de uma ideia. Meu irmão, todas as vezes que você ou eu, ou seja, qualquer pessoa, olha para o pastor neste mundo, propor no seu coração fazer algo justo, fazer algo correto, fazer algo que é direito, a Bíblia fala que haverá um levante de Satanás. O nosso problema é que nós achamos que somos queridinhos demais de Deus, ou muitas vezes achamos que somos fortes o suficiente. Ou achamos que somos tão fortes o suficiente que nós não precisamos nem que Deus intervenha. A Bíblia fala que Jesus, vendo que Satanás estava cirandando Pedro, ele chegou e disse assim: Pedro, Satanás pediu-me para te cirandar, ele pediu tua alma. Pedro, ele era para falar: não, Senhor, tem misericórdia, me protege, me guarda, o Senhor é o guarda de Israel, Senhor, fica na minha frente, fica na minha retaguarda, me ajuda, não deixe os meus pés vacilar. Não. Ele foi tão orgulhoso, ele foi tão soberbo ou prepotente, que ele disse: não, Senhor, se preocupa com isso não, eu estou firme, eu estou bom, estou tranquilo, se preciso for eu vou para a prisão, e se for necessário eu entrego até a minha vida por causa de ti. E aí Jesus então olhou para Pedro, e você conhece a resposta: não cantará o galo hoje, antes que me negue o quê? E 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes. Existe aquele negar direto e existe aquele negar indireto, irmão. Tem muita gente que indiretamente está negando o Salvador em sua vida. Tem muita gente que está negando Jesus indiretamente na sua vida e não percebe. É como Sansão. A Bíblia fala que ele brincou tanto com o pecado, brincou tanto com o pecado, brincou tanto com o pecado, que foi-lhe tirado as suas tranças. E a Bíblia fala que quando a mulher disse: olha, os filisteus vêm contra ti, ele disse: eu me levantarei e irei contra ele como das primeiras vezes. E ali o Senhor disse: já não sabia ele que o Senhor havia se retirado dele. O Senhor já não era mais com Sansão, o Senhor não estava mais com Sansão. Adversário é aquele que sempre vai se levantar e vai entrar em combate. O diabo sempre vai tentar fazer de tudo para roubar tua comunhão com Deus. O diabo vai fazer de tudo para que o seu coração esmureça. O diabo vai fazer de tudo para que a confusão tome conta da tua alma. O diabo vai fazer de tudo para que você viva em incertezas e inseguranças. Ele entra em combate, o adversário faz isso. Ele entra em combate, primeiro, para tomar posse de uma coisa. Fala para o irmão que está ao seu lado, olha para ele, tem alguma coisa ligada a Chiana, irmão? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, ó, fala assim, ó, você sabia? Olha para o seu irmão, fala, você sabia que o diabo não aceitou te perder? Você sabia disso? Irmão, você já se convenceu disso? Hoje nós somos propriedades de quem? De Deus, somos propriedade de Cristo, mas o diabo não aceita que ele nos perdeu. O diabo, em hipótese alguma, ele admite que ele perdeu, que nos perdeu, que hoje nós somos território liberto. Por isso que ele fica enchendo a cabeça de gente de muita coisa, irmão. Tem gente que fala assim, pastor, para ser sincero, eu cheguei ao ponto de perguntar se eu estou na igreja certa. Eu cheguei ao ponto de perguntar se realmente isso é o evangelho, o puro evangelho. Eu estava vendo esses dias na internet o verdadeiro evangelho. Aí eu falei assim, meu Deus, será que chegou algum rolo novo que veio do céu? Porque o verdadeiro eu já conheço, que é a Bíblia Sagrada. Mas aí surgiu um grupo de gente agora, o verdadeiro, o puro, genuíno evangelho. Eu falei, pronto, Jesus voltou na terra de novo. Só que ele não se apresentou para todo mundo, só para eles. Só para eles, não se apresentou para todo mundo.
Meu irmão, ele quer tomar posse, ele quer fazer com que você retroceda, ele quer fazer com que você volte, ele quer fazer com que os seus prazeres e os seus deleites estejam sendo concentrados nas coisas a essa vida, porque o próprio diabo sabe que vai chegar um dia que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja o quê? E aí a pessoa vai perder o direito de vida eterna. A pessoa vai perder o direito de salvação, a pessoa vai perder o direito de comunhão eterna. Meu irmão, isso é preocupante. Salvação não é algo que você perde aqui, que você encontra lá. Salvação, comunhão com Deus, não é algo que você permite cair, surgir, sumir, desaparecer, e depois alguém vem enrolado no presente e te entrega de volta. Por isso que o Espírito Santo diz: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde, proteja, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide da sua comunhão, cuide da sua vida com Deus. O diabo jamais se conformou em ter lhe perdido, e ele jamais se conformou em ter me perdido. E não somente isso, ele também furta uma ideia, sabe? Eu falava para o pessoal de manhã, através do Espírito Santo, que tinha um rapaz em uma das igrejas que eu passei, e era bonito de ver a atitude desse rapaz, sabe? Aquele dia parece que os céus realmente desceu dentro da igreja, uma presença, uma essência do céu tomou conta do lugar, que a gente buscava, a igreja orava, o povo clamava, era uma coisa assim, sabe? Que a sua carne chegava a tremer naquele dia. E aí eu vi que ele simplesmente, não somente ele, mas várias outras pessoas, chegaram ao ponto de se prostrar no chão e derramar lágrimas, clamar a Deus. Aí eu saí de lá, já passei em outras igrejas, de repente, depois de muito tempo, alguém vem e me fala: pastor, o senhor lembra de fulano de tal? Falei: lembro, era uma benção. Pois é, pastor, bem que o senhor disse, era. Eu falei assim: mas por que, irmão? Porque hoje, pastor, ele levanta outra bandeira, menos a do evangelho. Eu falei assim: como assim, pastor? Um dia ele se desviou, se afastou, e foram questioná-lo. E ele falou assim: não, é que naquele tempo eu era muito imaturo, eu aceitava tudo que me traziam, tudo que me diziam, acreditava. Hoje não, hoje eu tenho outro pensamento, hoje eu tenho outra ideia, hoje eu tenho minha opinião por conta própria. Não faça isso, irmão. A Bíblia fala que aquele que se levanta, aquele que se separa, aquele que se exclui, aquele que se acha mais esperto do que os demais, aquele que acha que se destacou, sabe? Ou aquele que talvez está desenvolvendo o espírito do Thales Roberto. Você lembra do Thales Roberto? Tadinho, né? Mas vamos citar para você lembrar. Ele era um cantor que ele disse que estava acima da média, né? Não, pastor, antes eu era um imaturo, eu aceitava tudo que me falava, eu acreditava, eu entrava de cabeça. Hoje não. Hoje eu tenho uma maturidade excepcional, eu tenho um conhecimento extraordinário. Hoje a minha mente é outra, o meu pensamento é outro, tanto que o levou a cair. Ele levanta qualquer bandeira, menos do evangelho. Menos do evangelho. O que antes era um que era pelo evangelho, hoje ele é alguém contra o evangelho. E sabe o que me assusta? Que esse comportamento tem se repetido na vida de muita gente. Esse é um comportamento que eu estou vendo presente na vida de muita gente. O que acha que alcançou a plena liberdade, o que acha que chegou ao pleno conhecimento, não percebeu que começou novamente a adentrar nas trevas e em densas trevas. O inimigo, irmão, começa aqui, ó. O diabo começa a martelar na sua cabeça. Cuidado com gente que reprova tudo e não perdoa nada. Cuidado com gente, irmão, que vê falhas, erros em tudo e não vê nenhuma opção de melhora. Cuidado com aquela pessoa que condena todo mundo e não perdoa nada. Cuidado com aquela pessoa que acha que tudo está errado, quando na verdade é a vida dele que está do avesso. A Bíblia fala no livro de Tito que tudo é puro para quem se encontra o quê? Puro. Mas para quem já está contaminado, irmão, ele não consegue tirar de todo aquele montante coisas boas. E olha que Jesus nos ensinou que existem coisas boas por aí. Ele disse assim: vede de tudo,
observe de tudo, se possível for, ouça o que tiver que ouvir, mas retenha apenas o que é o quê? Bom. E tem gente retendo apenas a podridão. Tem gente retendo apenas o erro, tem gente retendo apenas a falha, tem gente retendo apenas o tropeço, tem gente olhando só para o lado obscuro. Você não está indo para a luz, porque segundo a Bíblia, a luz ela faz o que com as trevas? Dissipa. Agora, se as trevas estão cobrindo, abra os seus olhos. E não pense que eu como pastor estou livre disso. Há muitos anos atrás, eu estava na sede de Cuiabá, e nesse período eu ainda era obreiro. E eu me lembro naquela época que nós fazíamos a limpeza no sábado, e a limpeza lá é limpeza mesmo, irmão. E aí a gente lavava um corredor, começávamos cerca de 4 horas da tarde, terminávamos, era quase 8 horas da noite, a limpeza lá na sede. Aí eu me lembro que eu havia terminado de limpar todos os banheiros dos homens, lavado e feito toda aquela limpeza. E eu fui e sentei, na época tinha uma bancadinha do lado do banco, da porta, e eu sentei. E estava meio assim, porque o pessoal me conhece, logo as pessoas sabem quando eu estou fora do normal. Esse é o erro de você ser uma pessoa muito aberta, muito extrovertida. E aí, a dificuldade de você não conseguir esconder certos sentimentos, né? E aí eu estava sentado ali, aí veio o primo da minha esposa. Na época ele era baterista da igreja. Deus usa ainda baterista, irmão. Usa ou não usa? Deus usa baterista. Quando dá lugar, Deus usa. E aí eu estava lá sentado, ele veio, ele olhou para mim e falou assim: e aí, Adécimo, tudo bem? Eu falei assim: tudo bem. Ele falou assim: não está não, pela sua resposta não está não. Não convenceu. Não, irmão, porque sabe, a gente cansa, a gente vai vendo certas coisas, a gente vai presenciando certas coisas dentro da igreja, da obra de Deus, e sabe, isso vai estressando, vai deixando a gente desgostoso e não sei o que. Ele falou: para. Ele olhou para mim e falou: para. Ele olhou para mim e disse assim: a obra ainda é de Deus, a obra ainda é do Senhor, e tudo coopera. Não pensa que Deus fechou os olhos para a igreja, não pense que Deus fechou os olhos para a obra, não pense que Deus simplesmente chamou outro, capacitou outro, entregou e disse: agora é de vocês. Não, a obra ainda é de Deus e tudo coopera. E digo mais, se você começar a ver muita coisa, não é que assim esteja acontecendo, mas é você que está começando a cair. Irmão, aquele dia eu fui para dentro da igreja, me dobrei diante do altar, pedi perdão para Deus. E hoje, a visão que eu tenho sobre tudo é diferente. Eu estava me deixando me tornar uma pessoa contaminada. Eu estava me permitindo ser uma pessoa contaminada. É você quem decide. O veneno está aí, bebe se você quiser. O veneno está aí, toma se você quiser. O diabo está furtando, o diabo está roubando. Primeiro, estou tentando voltar a ter posse sobre a sua vida. Começa a fazer você, olha o que o Espírito Santo está falando aqui, irmão. Não sei para quem, mas eu vou falar. O diabo está começando a despertar em você desejos que antes havia morrido, vontades que antes havia desaparecido, sabe? Pensamentos que não passavam mais pela sua cabeça, e agora você está martelando ele. Você está mastigando ele. Está começando a despertar no seu interior coisas que você fala assim: peraí, isso acontecia comigo quando eu era velha? Quando eu era velha? Mas peraí, por que agora isso está surgindo de novo? Por que está acontecendo novamente? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Por que eu estou tendo esse tipo de desejo? O diabo está tentando novamente não só tomar posse de uma coisa, como também está tentando tomar posse de uma ideia. E com isso, irmão, a pessoa só vai declinando, se esfriando, se apostatando, se distanciando, se desprendendo, se desligando e se tornando um solitário. Adversários, adversidades são sinônimos, muito em alguns casos, de que você está fazendo a coisa certa. Eu estou buscando a Deus, eu estou me envolvendo com Deus, mas parece que sempre acontece alguma coisa para te jogar para baixo. Sabe o famoso balde de água fria?
Você até fala, não, está amarrado, eu vou ter uma visão boa, eu vou ter uma ótima perspectiva, eu vou ter um olhar puro, eu vou ter um olhar santo, eu vou ter um olhar sadio, eu vou olhar de forma diferente, mas de repente o diabo vai lá e introduz justamente, irmão, o diabo não aceita ter te perdido, ele não aceita, é por isso que se levanta tanta coisa, é por isso que surgem tantas coisas, é por isso que vem tantas coisas. Isso são os adversários, e a gente não vê isso só agora, nesse texto que a gente acabou de ler, nós vemos isso em outros mais. No livro de 2 Crônicas, capítulo 32, olha na tela por favor, olha o que o Senhor Deus nos ensina, versículo 1: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e a Bíblia fala que intentou separá-las para... O intuito do diabo não é fazer você se apartar, o intuito do diabo não é só dividir, é dividir para tomar posse de volta, é dividir para dominar novamente, é dividir, é afastar, é esmorecer, é fazer cair, para que ele volte novamente a ser Senhor da sua vida. Porque, não pastor, o diabo nunca foi meu Senhor, está amarrado pastor, eu não era crente, eu não era de Jesus, mas o diabo não era meu Senhor, meu irmão. Só vou te mostrar uma coisa só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vamos ler junto? Só para a gente poder tirar a conclusão, vamos lá então, 2 Coríntios 4, 4, coloca para mim, diz assim ó, nos quais o Deus fez o quê? Continua lendo, vai lá irmão, vou ler de novo, vamos lá, eu vou falar o primeiro e depois você segue. Nos quais o Deus deste fez o quê? De quem? Com qual finalidade? Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Antes, qualquer coisa que nos trazia, a gente aceitava. Antes, qualquer coisa que nos trouxesse, a gente concordava. É como a Bíblia fala, tenta tomar do cálice divino, mas também toma do cálice dos demônios. A Bíblia fala sobre isso. Sabe, para mim, pastor, antigamente tudo era comum, desde que você não prejudique o próximo. O que você fizesse te faz feliz, te realiza, te deixa bem consigo mesmo, está ótimo, não tem problema algum. A gente tem que entender isso. Isso era o Deus desse século. Ele chegava ao entendimento e falava, te faz feliz? Você não está prejudicando ninguém, não está falando da vida alheia, não está levando ninguém a erro, não está tropeçando, não está destruindo nada, então continua meu filho. E a Bíblia fala que isso só acontecia com aqueles que estavam cegados pelo Deus desse século, porque Ele opera na incredulidade do nosso coração. E a Bíblia fala que é com a finalidade, continua, para que não resplandeça a luz, porque a luz faz o que com as trevas? Dissipa ela. Dissipa ela. É isso que a luz faz. E o diabo não aceita. Aqui a Bíblia fala que Senaqueribe, depois destas coisas e desta fidelidade, ele então intentou separá-las para si. O diabo primeiro separa para tomar posse. O diabo primeiro faz afastar para tomar posse. O diabo primeiro divide para que ele possa ver quem está sendo mais fraco, para que ele volte a ser Senhor novamente daquela pessoa. E aí fala destas coisas e desta fidelidade. Mas a pergunta é, que coisas? E qual fidelidade? Por que eles falam isso? Ele citou, depois destas, vamos lá, lê de novo, 32:1. Depois dessas e dessa, vamos ler de novo, depois dessas e dessa. Então que coisas são essas e que fidelidade então é essa? Aí se a gente voltar, já que nós estamos no 32, a gente vai retornar lá no 29.
aonde começa o reinado do rei Ezequias, e ali começa nos ensinando o que é. Vamos lá? Diz assim, ó, versículo 1: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e ele reinou quantos anos? 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Olha, quantos anos que ele reinou? Eu não sei você, mas eu procurei pesquisar, e qualquer pastor que estuda, vai afirmar isso para você. De certa forma, Deus permitia que seria o reinado de um rei em torno de 40 anos. A maioria teve 40 anos. Alguns tiveram bem menos. E aí eu pergunto assim, se ele fez o que era certo, se ele fez o que era reto, se ele fez o que era agradável aos olhos de Deus, se ele andou em tanta justiça, em tanta fidelidade, por que o reinado do rei Ezequias foi tão pequeno? Porque lá na frente ele tropeçou. Lá na frente a Bíblia fala que o orgulho, a soberba, a altivez tomou tanto conta do coração do rei Ezequias, que ele chegou a acreditar que tudo o que aconteceu era mérito dele. Ele chegou ao ponto de deixar o diabo persuadi-lo a fazê-lo acreditar de que é ele que conquistou o que conquistou, que é ele que fez, olha para o pastor, que é ele que fez o que fez, é ele que fez acontecer o que aconteceu. Eu vou te falar uma coisa, irmão, você ama o Senhor teu Deus? Você ama o Senhor nosso Deus? Então aprenda uma coisa, a Bíblia fala que a glória dele ele não divide com ninguém. Não queira para você o que Deus não te deu, e não queira para você o que pertence somente a ele. Não queira. Ah, pastor, mas eu que me coloquei na frente, eu que me encabecei, eu que corri atrás. Pois é, você teve o privilégio de ser uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Continua humilde para que você continue sendo útil, para que você não se torne descartável, porque ele diz, a minha glória eu não dou para ninguém. Lá na frente ele se ensoberbeceu, lá na frente ele se tornou orgulhoso, ele achou que é ele que fazia acontecer. Mas aí a Bíblia diz no versículo 2 o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu. Mas aqui era apenas uma expressão. Era apenas uma expressão, porque Davi não era pai do rei Ezequias, era outro. Mas ele tinha como referencial a Davi, pela fidelidade, pela sinceridade, pela entrega de Davi. Não é pela perfeição. Porque se você parar para analisar e colocar na balança tanto o rei Saul como o rei Davi, Davi fez coisas piores do que Saul. E por acaso você vê a Bíblia falando que Saul segundo o coração de Deus? Sim ou não? Não, a gente não vê isso. A Bíblia fala que o único que recebeu esse adjetivo, o único que recebeu essa graça de ser considerado um homem segundo o coração de Deus foi quem? Davi. Pastor, por quê? Porque Saul lutava para poder conquistar a coroa, manter a coroa. Davi lutava para continuar com a presença de Deus. Tanto que quando ele pecou, ele virou para Deus em uma oração no Salmo 51 e disse: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Deus, volta a me dar a alegria da salvação, volta a me dar a comunhão. Deus, não permita que isso aconteça. Renova em mim um espírito reto. E tem gente, irmão, que vive pela posição. Vou falar algo um pouco mais grave. Tem gente que vive pelo chamado e não pela comunhão. Se tem uma liderança, se tem um cargo, se tem uma responsabilidade, não, eu sou santo, eu tenho que me santificar, eu tenho que ser de Deus, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me consagrar. Mas se não tem um cargo, com cargo ou sem cargo, vai para o inferno. Com título ou sem título, vai para o inferno. Vai. Qual é o seu referencial? Um dia eu virei para um parente meu e falei assim: fulano, você não toma vergonha não toma juízo, você não vai para a igreja, você via Deus, e você está fazendo essas besteiras aí? Irmão, você acredita que ele encrespou comigo? Você acredita que ele ficou bravo comigo e me respondeu?
Eu só não fui lá e dei um nele com glória e poder, porque eu estava aqui. Não, porque, ô tio, é o seguinte, tá, o que adianta ir para a igreja? Tem um monte de gente que vai para a igreja e faz um monte de coisa errada. Eu falei assim, tá, e o que tem a ver? Você acha que falar isso te justificou? Você acha que então, Deus ele vai falar assim, não meu filho, eu entendo você, porque tem muita gente que vai lá, levanta a mão, mas está tudo no pecado. Então, pode ficar tranquilo meu filho, o céu é teu. O céu é teu. Eu falei assim, tá, o que você quis dizer com isso? Me explica. Não, porque o senhor está falando que eu tenho que buscar Deus, que eu tenho que ir para a igreja, mas e o tanto de gente que vai para a igreja e faz coisa errada? Aí a hora que eu falei assim, tá, mas e o tanto de gente que vai para a igreja e faz a coisa certa? E aí? Me responda agora. Você prefere se apegar ao erro para justificar o seu erro, mas não procura se apegar ao que é certo para condenar o seu erro. É conveniente demais, né meu filho? É muito conveniente. Você sempre vai pegar o podre dos outros para tentar justificar o seu podre. Porque se você pegar o acerto das pessoas, vai condenar o seu erro. Vai condenar o seu erro. Por aí a gente vê. Poxa pastor, mas tem tanto pastor mau caráter, tem tanto pastor, vou falar, posso falar? Vou falar de qualquer jeito, mas tem tanto pastor sem vergonha, pastor. Tá, eu concordo, irmão. Como diz o goiano, acho que é o goiano que fala, tem gente que não vale um piqui ruído. É goiano que fala? É? Não vale um piqui ruído, e olha que piqui é caro. E é valioso para nós, para quem gosta de piqui aí, levanta a mão. Quem não gosta, não tem paladar refinado. Né? Mas piqui é uma coisa maravilhosa, né? Mas vamos lá, não vale, tem, eu sei. Tá, mas em contrapartida, e quantos homens de Deus, irmão, pagam um preço tremendo para manter você vivo com Deus? E quanto pastor que se importa com você, que chama a sua atenção, que manda mensagem, que te procura, que te repreende. Poxa, mas parece que o pastor não gosta de mim, porque ele não pode me ver que ele olha, não vem na igreja, né, irmão? Poxa, pergunta outra coisa, pastor. Tá bom, como é que você está? Estou bem, mas não vem na igreja, né, irmão? Resolvido. Agora não pode falar, porque eu perguntei outra coisa. Perguntei ou não perguntei? Perguntei ou não perguntei? Pronto, então agora, irmão, tem muito pastor que não está nem aí não. Tem muito pastor que não tem essa entrega, não tem esse zelo, não tem esse carinho, não tem essa preocupação. Mas em contrapartida, irmão, tem quem chora por você sem você saber. Tem quem chora sozinho no escritório, geme, a Bíblia fala como dores de parto, fala com Deus a respeito da tua vida. E eu te falo, irmão, se tem muito livramento na sua vida, é porque teve gente que pagou o preço sem você saber. Muitas vezes quando você estava dormindo cansado, o cansado estava de olhos abertos clamando pela sua vida. Enquanto você com dor não ora, tem muitos que estavam com dor orando. Estava fazendo isso, pagando o preço. Quem é o seu referencial? Para quem você está olhando? No que você está se apoiando? A tua comunhão, a minha comunhão, não é daqui para ali, e nem muito menos para cá. Eu gostaria que você fizesse o gesto. A nossa comunhão é para onde? A nossa comunhão é para onde? Para o céu. Você não está aqui para observar o que está certo, o que está errado. Nós estamos aqui para ser uma igreja. E a igreja é feita de gente imperfeitas, usadas por um Deus perfeito. Isso é igreja. Às vezes se perguntar para você e vai dizer assim, qual é o primeiro milagre da Bíblia? Teologicamente alguém vai dizer o bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2. Esse é o primeiro milagre registrado. E aí na teologia eles ensinam, não. O primeiro milagre de Deus é Ele pegar uma pessoa imperfeita para transmitir a palavra perfeita. Esse é o primeiro milagre. Em quem você tem buscado o seu referencial, em quem você tem apoiado a sua fé, em quem tem sido o seu motivacional, a sua motivação. Ele podia muito bem seguir a tradição. Eu vou olhar para o meu pai, né?
puxar sardinha para o meu pai. Não, meu pai fez um monte de besteira. Se hoje o que ele está fazendo, o rei Ezequias está fazendo o que está fazendo, foi porque os seus pais fizeram errado. Você sabe o que a Bíblia mostra aqui nesse texto? E nós vamos ler? Que o rei Ezequias estava consertando tudo o que os seus pais fizeram de errado. Tudo que os seus pais fizeram de errado, o rei Ezequias, quando assumiu o poder, ele começou a fazer o que era certo. E aí diz o versículo 3: e ele no primeiro do seu reino, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do... e as arreparou. Vamos lá, pessoal, continua comigo. Perdeu lá, meu filho? 29, meu filho, 29, 3. E ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do... e o que? E trouxe os sacerdotes, e trouxe os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Deus dos vossos pais. Agora leia para mim o final. E tirai. Era uma responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas santificar o santuário, sim ou não? Acabamos de ler, irmão. Sim ou não? Era a responsabilidade. Mas a Bíblia fala, mas para que eles pudessem santificar o santuário, eles primeiro precisavam se santificar. Antes do sacerdote oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo para serem perdoados, a Bíblia fala que o sacerdote tinha por obrigação de primeiro oferecer os seus sacrifícios para que os seus pecados fossem perdoados. Quer que o seu marido seja santificado? Então seja uma mulher santa primeiro. Quer que a sua esposa seja uma mulher santa? Então seja um marido santo primeiro. Quer que os seus filhos sejam santos? Então sejam pais santos primeiro. Não exija e não queira na vida dos outros naquilo que está sendo deficiência na sua. Porque, irmão, não é o que você fala, não é o que você diz, mas é exatamente o que você vive. Dentro do seu lar, dentro da sua casa, pode ser que as suas palavras não valem nada, mas o seu exemplo é gritante. Minha mãe fala que eu tenho que orar, mas nunca peguei ela orando. Meu pai fala que eu tenho que ler a Bíblia, mas ele só fica no joguinho no WhatsApp. Fala que eu tenho que jejuar, mas todo dia que eu vejo, eles estão comendo igual a lontra. Fala que eu tenho que buscar Deus, que eu tenho que ter comunhão, mas eu não vejo nada disso, cara. Eu não vejo nada disso. Que igreja somos nós dentro da nossa casa? Somos igreja só no templo? Somos igreja só aqui dentro? Levantamos as nossas mãos, derramamos lágrimas dos nossos olhos, supostamente falamos com Deus, e quando abre a boca para falar com Deus? Mas passa o dia inteiro em casa, não pega a Bíblia, passa o dia inteiro em casa, não faz uma oração, passa o dia inteiro em casa, não tem comunhão com os seus. Está lá lendo a Bíblia, e depois eu vou mostrar uma coisa, não vou mostrar agora, mas talvez eu mostre. Eu estava lendo hoje e Deus me mostrou uma coisa para outro dia. Aí a pessoa lendo assim: ô meu filho, vem cá, olha o que eu acabei de ler aqui. Eu estou meditando na Bíblia, de repente eu falo para minha mulher assim: meu bem, olha isso aqui. De vez em quando a gente lê a Bíblia junto. Aí eu estou lendo alguma coisa, eu falo: olha isso aqui, meu bem. Misericórdia, olha isso aqui, meu bem. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou conversando com outra pessoa, estou lendo ali algo, de repente falo: cara, olha o que eu acabei de ver aqui. Se eu estou no meu escritório sozinho, de repente eu vejo uma coisa, mando para o pastor Sérgio, mando para outros pastores, eu falo: cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem comunhão dentro da própria casa, mas é o dia inteiro Netflix, é o dia inteiro YouTube, é o dia inteiro celular, é o dia inteiro WhatsApp, e sabe lá mais o quê? Não estou aqui, irmão, te condenando, não estou dizendo aqui para você não assistir Netflix, porque eu seria hipócrita.
Eu tenho a Netflix, mas a Netflix não me tem. Você tem celular, mas o celular não pode te ter. Você pode ter o WhatsApp, mas o WhatsApp não pode te ter. Porque é um ou outro que tem que dominar. Um ou outro tem que falar mais alto. Um ou outro tem que dar a última palavra. Santifique vocês primeiro, sacerdotes e levitas, e depois de vocês estarem santificados, vocês vão lá e santificam a casa do Senhor. E diga algo: retire do meio de vós toda a imundícia. Tira da casa de Deus, aonde houver. Quem está nessa leitura, percebeu que nesses últimos dias, a leitura está falando muito sobre a sujeira dentro do templo. Está falando sobre muita imundícia que as pessoas estão levando para dentro da igreja. E isso está se cumprindo hoje. Isso está se cumprindo hoje. É cada heresia, irmão do céu. Eu nem sei se eu falo, porque eu estou ao vivo. E não é porque eu estou ao vivo não, porque eu não falo nada demais que seja errado. Mas o que eu ia falar é tão constrangedor, que eu não acredito que isso está sendo pregado nos altares da igreja. Vou falar. Falo ou não falo? Curiosidade. É perigoso você ir embora e falar assim: pastor, você não está mais ao vivo. Pode falar para mim, pastor. Eu aguento. Eu aguento, pastor. Fala para a gente orar. Mas eu vou falar, irmão, porque tá rodando nas redes sociais. Um líder religioso de uma igreja gigantesca estava pregando em uma das suas reuniões aquela mensagem onde Jesus ele encontra uma mulher que vem junto ao templo, ao tanque. E então ele vira para a mulher e fala assim: olha, aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água. Você sabe o que esse irmão, quando eu falo que ele é um pregador renomado, é porque eu vou ser sincero, salvo engano, a igreja dele tem estrutura, é maior do que a nossa, é gigantesca. Você sabe o que ele estava ensinando no altar da igreja? O que era essa água? Ai, Jesus, agora eu vou ter que falar. Segundo ele, Jesus, a água que Jesus estava se referindo era o esperma dele. Isso é um absurdo, irmão. É uma heresia maldita. Valorize pastor que insiste. Lê a Bíblia, irmão. Valoriza pastor que não fica cheio de mimimi, revelação, visão, pula aqui, pula lá, corre aqui, corre lá. Valorize pastor que fala: irmão, pega a Bíblia, abre os olhos, enxerga, acorda, ora comigo, busca Deus comigo. Porque o diabo tem os seus enviados, mas o Deus Todo-Poderoso ainda tem os seus consagrados. Ainda tem os seus escolhidos. Como disse o profeta Eliseu: vai e diga que ainda há profeta em Israel, ainda há homem de Deus, irmão, compromissado com o evangelho, tentando te levar para o céu, para onde ele vai também. Ainda tem homem de Deus assim, que deixa de mão a vaidade, que deixa de mão os seus deleites, que deixa de mão, de lado todos os seus planos, para viver os de Deus, que inclui a sua vida. Arrancai a imundície do meio de vós. Por que ele fez isso? Versículo 6. Porque os nossos pais fizeram o quê? E fizeram o que era mal aos olhos e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimam mais incenso, não oferecem mais holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao quê? E à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos.
Continua, vamos ler de novo. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas mulheres, estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos o quê? Façamos o quê? Um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais o quê? Pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimar o quê? Incenso. É só por causa disso, irmão. É só por causa disso que Sinaqueribe se levantou. É só por causa disso que o rei da Assíria se levantou, se opôs, lutou contra. Só por causa disso. Adversário é isso. Tem um outro exemplo, mas não vamos deixar para depois. Mas a pergunta é: e de onde vem? Como que os adversários te encontrou? Como que a adversidade soube o seu endereço? Sabe por que tem pessoas que falam assim: não, pastor, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de aparecer, sabe? Eu sou aquela pessoa que, sabe, eu não gosto de que os outros saibam, que os outros vejam, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho esse coração. Tá, mas você parou para pensar o que você está falando? Porque até onde eu sei, a Bíblia fala que é impossível acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama, porque é impossível ela ser escondida. É impossível edificar uma cidade no cume do monte e as pessoas não verem. Você esqueceu do que você é? Você esqueceu do que eu sou? Vamos lembrar então? Jesus disse: vós sois o quê? Mais alto: vós sois o quê? Vós sois o quê? A luz do mundo. Não tem como ninguém ofuscar o teu brilho, irmão. Não tem. A única cautela que eu tenho que ter, a única preocupação que eu tenho que ter é com a vaidade. Porque a vaidade, ela coloca você no centro do desejo. Sabe? Mulher vaidosa, é ou não é? E se a mulher não for vaidosa, eu vou falar. Posso falar? Tem mulher que vai ficar bicuda comigo, mas é bom que a máscara não deixa a gente ver. Né? Né? Posso falar? Mulher vaidosa, sim ou não? Se tiver uma mulher que não é vaidosa, veio com defeito de fábrica. Porque geralmente a mulher é vaidosa, ela tem aquele cuidado próprio, né? Então a mulher vai lá, ela faz um corte no cabelo para se sentir melhor, né? Ou ela faz uma pintura no cabelo. Agora, quando você vai lá, faz a pintura no cabelo, porque ela fala assim: porque eu vou chegar na igreja arrasando, ainda vou fazer assim, ó. Sabe? Para os reflexos, para o reflexo aparecer, né? Não, eu vou comprar essa sandália, porque quando eu chegar na igreja, ela não vai barulho, mas eu vou fazer questão de chegar assim, ó. Sabe? Aí alguém pode chegar e falar assim: ei, mano, tá marchando para Jerusalém? O que você está fazendo aí? Não, mas é só para alguém olhar assim: nossa, que sandália bonita. Aí tenta encobrir a vaidade. Foi Jesus que me deu, né? É aquele cara que compra a moto, chega na porta, todo mundo olha, né? Aí fala: não, irmão, motão, né? Jesus. É, irmão, é de Jesus? É, né? Quando você faz algo para ser o alvo, quando você faz algo para ser você se coloca como referencial, porque você não precisa disso. Diga: eu não preciso disso. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e vou te dizer mais, eu vou fazer de você uma bênção, vou fazer você crescer, e o melhor, eu vou engrandecer o teu nome. Deus se encarregou de fazer o nome de Abraão conhecido. Não queira, irmão, fazer isso. A Bíblia fala que aquele que se exalta, o próprio Deus o abate, mas aquele que se humilha, o próprio Deus o levanta e coloca em lugar de honra.
Então não queira ser o desejado das nações. Não queira. Não faça isso. Não faça isso. Por onde vem? Como que a adversidade te encontrou? Como que o adversário te encontrou? E aí existem 3 áreas, em 3 circunstâncias que ele chega até nós. E o primeiro, olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele: está preparado? Vamos dar um de nordestino, fala assim: tem certeza? Está preparado? Então eu vou te falar pela qual a adversidade chega até nós. Primeiro, a Bíblia fala que muitas vezes o adversário é da própria casa. Dentro de casa. Junto de nós. E a prova disso, o rei Davi nos ensina. Em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, é 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 15, vamos lá? Versículo 1. 2 Samuel capítulo 15, eu já vou terminar com isso aqui, tá? Não vai dar para eu terminar a mensagem hoje. 2 Samuel capítulo 15, diz assim, ó: e aconteceu, depois disso, que Absalão, quem que é Absalão? Filho de Davi, fez aparelhar carros, cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, preste atenção nisso, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que vinha e tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios é até bom e são retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando algum se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava nele e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, vamos ler todo mundo junto? Assim furtava Absalão o quê? O coração dos homens de Israel. Aqui a Bíblia fala que Absalão era filho de Davi. Ele não era escolhido para ser o sucessor, porque quem foi escolhido para reinar depois de Davi foi Salomão. Mas ele já tinha que se contentar, porque ele já fazia parte da família real. Tem gente que não se contenta onde Deus o colocou. Ele está desejando o que não é dele. Ele está desejando aquilo que Deus não lhe deu. Não queira aquilo que Deus não te deu. Porque quando Absalão desejou, invejou o reino que não era seu, a Bíblia fala que ele destruiu vidas. E assim é nos dias de hoje. Quando alguém quer ter o que Deus não deu, quando a pessoa quer estar no lugar que Deus não colocou, quando a pessoa quer exercer uma coisa que Deus não deu a ele. Nunca queira o que Deus não te deu, irmão, porque aquele que deseja o que Deus não deu, vai destruir alguém, vai fazer perecer alguém. Absalão então deixou entrar no coração dele e disse: não, é eu que vou governar esse troço aqui. Sabe, aquele que fala aquele que acha que está tudo errado. Cuidado, irmão, com aquele que acha que está tudo errado e o que ele está falando está certo. Cuidado com essa gente. Cuidado com aquela pessoa que fala assim: não, está tudo errado, não é assim não. Se fosse você, já a porta teria fechado como foi os pais de Ezequias. Não queira o que Deus não te deu. Deus tem algo especial para cada um de nós, diga glória a Deus.
Aprenda a se contentar com o que Deus te deu. Deixa que Ele te promova, não force as coisas. Deixa que Deus te enxergue. Ah, pastor, mas já faz ano e ninguém olha para mim. Meu filho, Davi não era o rei segundo o coração de Deus? Sim ou não? Mas a Bíblia fala que ele reinou de imediato? Não, a Bíblia fala que Deus o experimentou. Fala assim: Deus vai me experimentar. Diga para o seu irmão: Deus vai te experimentar. Para você não assustar, eu estou usando a expressão experimentar, mas o termo é o seguinte: fala assim, Deus vai me provar, Deus vai me apertar, Deus vai me retorcer, igual pano quando você está limpando casa. Deus, Ele vai assim, ó, vai quebrar, vai moer, vai tratar. E não é bom não. Vai gemer, vai doer. Porque a Bíblia fala que Ele faz a ferida, mas Ele cura. Deus não colocou Davi de uma hora para outra. Sabe quanto tempinho demorou para Davi ser rei? Fala assim, só 20 aninhos. Aí ele se tornou rei. Sabe por quê? Porque Isaías nos ensina uma coisa. Se Davi cria na promessa de Deus, então ele não teria por que se apressar. Porque o que crê não se apressa, diz as Escrituras. Pastor, eu tenho o tempo de Deus na minha vida. O que eu preciso fazer é me manter firme até lá. O que eu preciso fazer é me manter santo até lá. O que eu preciso me manter é reto, é íntegro até lá. Eu não posso deixar me contaminar daqui, eu não posso me deixar contaminado ali. Eu tenho que cuidar do meu coração, porque tem espírito de Absalão aí. Não, pastor, porque, sabe, meu coração já não está mais. Foi furtado. Fala para Deus te devolver hoje. Sabe, pastor, meu coração não está mais, já saiu. Foi furtado. Absalão furtou. Está nas mãos do Absalão. Do espírito de Absalão. E tem muita gente, irmão, com o espírito de Absalão. Você não acha? Olha, esse dia eu estava vendo na internet, é assim. Não, porque um dia eu vi um pregador, ele falou dessa forma. E o nosso pastor falou desse jeito. Você não acha que isso aqui está mais convincente? Não, eu acho que isso aqui está errado. Cuidado, irmão. Absalão também achou que Davi estava errado. E a pergunta é, Davi estava errado? Davi estava errado? Não. Só Absalão achava. Só Absalão. E então Absalão se colocava lá na frente. Antes do povo chegar, porque era costume naquela época dos servos levarem demandas para o rei. Era o rei quem julgava. Então Absalão falou, vou colocar lá na frente. Ficou lá na frente. Quando chegava alguém, Absalão falava assim, de onde você vem? Ah, eu venho de tal lugar. Nossa, você vem de longe, né? Poxa vida, tal. Ah, mas o que você quer? Não, eu trouxe uma demanda, eu quero que o rei julgue. Olha, o rei não vai te atender hoje não. O rei não vai te escutar não. Não, o rei, você acha que o rei vai perder tempo com isso aqui? Não, o rei ele só gosta da nata. O rei só gosta da nata. Um tempo atrás tive que entrar uma crítica de uma pessoa que falou para mim assim, não, o pastor estava com a raiva do senhor. Eu falei, por quê? Porque parece que o senhor só gosta dos empresários da igreja. Aí eu falei assim, mas não conheço nenhum até agora, o único que eu conheço é só um que me ajuda. Eu falei, é esse mesmo, o Tiago. Falou desse jeito para mim. Parece, eu falei, meu filho, o homem está começando agora, crescendo. Eu não converso com ninguém. E dei vontade de falar assim, e se eu converso, é problema meu. Ué, eu converso com quem eu quero, é ou não é? Sim ou não? Ué, eu tenho direito. Ué, se eu não gostar do seu, eu não sou obrigado a falar contigo, eu sou obrigado a orar por você. Mas fala assim, graças a Deus que o Senhor me ama. Porque se o pastor algum dia já te mandou mensagem, chamou sua atenção, brigou com você, implicou com você, é porque gosta. Ah, pastor, para mim o senhor nunca mandou mensagem, por 2 motivos. Ou você está vindo, ou segundo, não tem seu telefone. Só é por esses 2 motivos. O rei não vai atender sua demanda não. O rei ele só se preocupa com coisa mais forte. Só com coisa. Aí ele virou e falou assim, mas
se eu fosse rei, eu trataria o seu caso um pouco especial. E a Bíblia fala que ele fez isso um após o outro. Repita, um. E sabe quanto tempo que Absalão fez isso? 4 anos. 4 anos ele foi trabalhando no coração do povo. 4 anos ele foi buzinando no coração do povo. 4 anos ele veio soprando no ouvido das pessoas. Esse Espírito está fazendo isso hoje. Está buzinando. Está buzinando. Está buzinando. E alguns já estão dando ouvido. 4 anos. De repente ele chegou para o pai e falou assim: pai, deixa teu servo descer a tal lugar, porque eu fiz um voto, eu preciso cumprir o meu voto. Eu vou terminar aqui. Eu vou cumprir o meu voto, eu vou fazer o meu voto, e eu preciso ir em tal lugar. Como Davi não tinha malícia, ele viu e disse assim: vai, meu filho. E a Bíblia fala que Absalão juntou os seus servos, os seus soldados, e a Bíblia fala que ele desceu até uma cidade chamada Hebrom. E a Bíblia fala que de lá, ele mandou os mensageiros para Davi. O próprio pai mandou os mensageiros para Davi dizendo o seguinte: tocai a trombeta, o sonido grande, e todos gritam: Absalão reina em Hebrom. E os mensageiros então veio para notificar Davi, e disse assim: Davi, todo o povo levantou Absalão como rei. E aí você sabe o que Davi fez? Juntou tudo que era dele, chamou todos os seus servos, os mais íntimos, e a Bíblia fala que ele fugiu. Peraí, pastor, que negócio é esse, Davi fugir? Mas ele não, Deus não era com ele? Deus não era com Davi, pastor? Davi não venceu várias batalhas? Venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu um monte de guerra? E agora por que Davi está fugindo? Ah, bem que fala, depois que passa o tempo a pessoa se enfraquece. Meu filho, não confunda sabedoria com fraqueza. Davi não estava sendo fraco. Não confunda temor com fraqueza, porque Davi não está sendo fraco. Você sabe por que Davi fugiu? Porque Davi sabia qual é o destino de um rebelde. Davi sabia qual era a consequência da rebeldia. Em outras palavras, ele disse: eu não posso me contaminar com isso aqui. Por isso ele preferiu fugir para os montes, ele preferiu ficar lá nas fortificações. A Bíblia fala que ele abdicou-se do trono, ele abdicou-se do palácio, ele abriu mão dos direitos, ele deixou tudo para trás. Porque primeiro, ele tinha sabedoria. Eu não vou entrar nesse negócio, porque se eu quiser, Deus me coloca Absalão na minha mão. Mas aí como é que eu fico como pai? Sendo que eu matei o meu próprio? Como fica a minha consciência? Eu sei qual é a consequência do rebelde. Eu sei qual é o resultado da rebeldia. Eu não vou me contaminar, eu vou manter minha mente sadia com Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Vamos tentar lembrar? Deixa eu tentar lembrar, porque acho que é uma parte da oração do Pai Nosso. Acho que é ela sim. Vamos tentar orar então? Eu falo uma parte, você fala outra. Vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, a tua vontade, assim na terra como no... O pão nosso de cada dia... Acho que não é na oração do Pai Nosso não, mas acho que é. Livra-nos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, continua. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. E livra-nos do mal. Eu acho que é nessa parte que o Espírito Santo um dia nos ensinou. Livra-nos da má consciência. Tá, mas se eu fizer isso,
como pai, como que eu vou ficar? Então eu prefiro fugir. Porque a Bíblia fala que aquele que cava uma cova, nela vai cair. Eu não preciso me sujar por causa disso. Não confunda sabedoria com fraqueza. Não confunda temor com fraqueza. Não confunda. Davi sabia exatamente o destino de tudo isso. Ele preferiu fugir. Às vezes dentro de casa surge isso. Dentro de casa, esses espíritos se levantam. E quando eu falo casa, não estou falando apenas do seu lar, não. Aqui, ó, dentro da igreja. Desde o altar até o fim. Uma vez uma irmã me procurou na cidade de Sorriso, quando eu ainda era pastor na época, chorando. Terminei o culto, a mulher chorando copiosamente. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, eu tive que acalmar ela. Depois que ela se acalmou, ela falou assim: não, pastor, eu estou sofrendo uma injustiça na minha vida. Eu falei: mas por quê, irmã? Não, pastor, porque eu sou membro. E eu não preciso falar de outro ministério, porque eu nem conheço outro ministério. Eu falo do meu. E dos poucos que às vezes a gente consegue conhecer. E eu era da igreja lá, do bairro em tal igreja lá, e começou uma confusão dentro da igreja, uma fofocaiada, um monte de coisa, pastor. E o pior é que eu não tenho nada a ver com a história, e eu estou sofrendo, eu estou sendo o efeito colateral de tudo aquilo. E um dia o pastor veio e falou para mim, ele falou assim: irmã, a senhora é usada pelo cão, a senhora é o motivo de todo esse estorvo, a senhora está atrapalhando a obra de Deus, a senhora está sendo o estorvo do crescimento desta obra, sai da igreja, irmã. Aí ela começou a chorar de novo. Eu fui e falei assim: irmã, mas a senhora não podia sair da igreja, irmã. Aí ela deu uma freada assim no choro, enxugou a lágrima. Ela falou assim: pastor, mas eu não saí da igreja. Aí eu perguntei para ela: mas o que você fez? Eu olhei para o pastor e falei assim: a igreja não é tua? A igreja não é tua? Mas eu estou aqui chorando. Estou aqui chorando, meu irmão. Até dentro da igreja. Nesse caso era o pastor, perdido, cego, sem direção, não pôde ver a diferença de uma coisa para a outra. Não seria mais fácil sentar com todo mundo? A Bíblia não fala que o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados? Então vamos sentar aqui. O que está acontecendo, irmão? Por que você está fazendo isso? Ô irmão, ô pastor, não, senta, vamos resolver isso aqui. O acordo é algo que vai evitar grandes pecados lá na frente. É o remédio, diz a Bíblia. É o remédio. É o remédio. Ah, pastor, mas eu não concordo com essas coisas não. Então, você não pode concordar com Deus. Como assim, pastor? Não pode. Porque a Bíblia fala que houve um anjo que foi criado por Deus. O nome dele era Lúcifer. E a Bíblia fala que o mal se fez na onde? No coração dele. E ele foi lá e contaminou a terça parte. O espírito de Absalão já estava lá, furtou o coração dos outros anjos. Irmão, se Deus teve problema com eles no céu, não vai ter com gente aqui na terra? Por favor. Vai ver que os outros anjos chegou para Jesus, para Deus, e falou assim: é o seguinte, nós estamos abrindo mão, vamos para outro céu. Os anjos fizeram isso? Não queira o que Deus não te deu. Não almeje aquilo que Deus não te deu. Contente-se com o que Ele colocou na sua mão. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.